Eu me chamo Paulo Sérgio e moro no Jaraguá. Lembro-me que quando eu tinha 9 anos de idade, minha avó, Flaviana, se reunia comigo e minha irmã, sempre assim de tardezinha. E ela nos contava os casos que ela conheceu, os casos que aconteceram com ela. E até hoje, eu não me esqueço de um fato acontecido que ela nos contou. E é este fato que aquele dia ela nos falou que eu quero compartilhar. Na época, disse a minha avó, ela morava com meu avô João no interior da Bahia. Minha avó Flaviana vivia de plantação para obter alimentos. E o meu avô João trabalhava na cidade como padeiro. Meu avô saía todas as tardes, comecinho de noite, e só voltava no outro dia pela manhã por volta das 6 horas. A casa da minha avó Flaviana era feita de sapê, tipo casa de índio. Casa indígena feita de palhas secas. Moravam com os meus avós, minha mãe, que tinha 7 anos, e os meus 2 irmãos pequenos. E mais 2 irmãos pequenos. Numa noite de sexta-feira, como de costume, minha avó ficava sozinha com os filhos, já que meu avô ia trabalhar, lá na cidade da padaria. Mas algo naquela noite de sexta-feira, algo estranho aconteceu. Naquela noite de sexta-feira, nessa noite de sexta-feira, vovó contou que estava serenando um leve sereno e um silêncio total. E o que iluminava o quintal em meio àquele sereno era a lua cheia e as estrelas. Vovó então contou que naquela noite achou que aquela noite estava muito sinistra. Ela não sentiu que seria uma noite tranquila, como eram todas as noites. Não. Ela achou que aquela noite havia um peso no ar, alguma coisa no ar. Vovó então disse que eles dormiam cedo, sempre por volta, lá no interior da Bahia, lá no sertão da Bahia, sempre por volta aí das 21 horas no máximo, 20, 21. Nesse horário, ela e os filhos já estavam indo dormir. No quintal, além de plantação de frutas, um galinheiro e 2 cachorros vira-latas. E foi então naquela noite de sexta-feira que, de repente, vovó começou a ouvir uns barulhos. Os cachorros começaram a latir sem parar. E as galinhas, 9, 9h30, sabemos lá o horário exato, as galinhas começaram a cacarejar, alvoroçadas, como se algo as ameaçasse. Minha avó então se levantou na pontinha dos pés e foi espiar pelas frestas da casa para ver se conseguia ver alguma coisa lá fora. Por que as galinhas estavam cacarejando? Por que os cachorros estavam latindo? Por que aqueles barulhos como se alguém pulasse, andasse, sabemos lá? Então, na pontinha dos pés, ela foi espiar pelas frestas da casa para ver se avistava alguma coisa. E foi quando, ao olhar para fora, ainda que fizesse um pouquinho de sereno, mas devido à lua cheia, as estrelas, ela deu para ver o perfil. Ela, quando viu aquilo lá fora no quintal naquela noite, ela deu um grito. Cruz da Bahia! Vai, Nossa Senhora! É que naquelas frestas ali da casa, ela avistou dentro do galinheiro um enorme cachorro. Mas um cachorro enorme mesmo. Ela só viu que era um cachorro por causa dos seus olhos que saíam faísca.
por causa que aqueles olhos de faísca iam para um lado e para outro. E em um dado momento deu para ela ver que aquele enorme cachorro estava com as duas patas traseiras de pé. E como se estivesse andando com aquelas patas traseiras, as duas dianteiras assim, armadas. E dava para se ver, sabe? Com aquela claridade, pouca claridade, dava para se ver pelo menos o perfil daquele enorme cachorro. Cruz credo, Maria, valeu, Nossa Senhora! Ao mesmo tempo que parecia um enorme cachorro, parecia um homem. Um homem! Do mesmo jeito que era um cão, mas ele andava com as duas patas traseiras. Ele andava assim como se estivesse andando com dois pés. De longe, da onde ele estava, daquela fresta ali daquela casa, que era feita de sapê, então tinha várias frestas. Então ela pôde observar aquele movimento. E este cão, ou sabemos lá o que era, ele atacava as galinhas. Por isso que as galinhas estavam alvoroçadas, cacarejando. E de repente ele chacoalhava a galinha assim pelo pescoço. Assim, ó. Arrancava o pescoço da galinha, arrancava a cabeça da galinha. Uma coisa doida. Era uma bocanhada tão grande que ele dava e tão forte. E chacoalhava a galinha assim, ó. E a galinha pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá. Aí dali a pouco ia o corpo da galinha do lado e ele ficava com a cabeça da galinha na boca. Já se havia dito, já se conhecia, né? Alguns relatos de que pessoas ali tinham visto, sim, algo que eles chamavam de lobisomem. Mas vovó achava que isso eram apenas contos. Contos, sabe, contos, lendas. Então ela nunca tinha visto. Mas nesta noite ela passou a acreditar que realmente o que o povo falava, o povo dizia que tinha tal de lobisomem da região, ela agora passou a acreditar. Acreditar que fosse realmente o tal do lobisomem, que estava lá fora, atacando as galinhas, pra cá, pra lá, enfrentava os cachorros. E de vez em quando se ouvia um uivo. Sabe quando a pessoa um cão, gente, olhava pra lua, esticava assim. Aquela lua grande, lua cheia. Esse bicho, às vezes até com aquela galinha na boca, ele largava a galinha e olhava pra lua. Vovó contou que diante de tudo isso que ela viu, ela ficou tão gelada, tão calada, tão petrificada. Ela não saiu do lugar. Ela não conseguia sair do lugar. E vendo pelas frestas as galinhas sendo mortas, aquela coisa atacando os cães, era uma criatura monstruosa, com certeza. E de repente fez-se um silêncio. E ela tinha até achado que a criatura tinha ido embora. Mas do nada, ela começou a ouvir aquela coisa respirando e uivando no fundo da casa. Ela estava assim numa espécie de sala, agora no fundo da casa. Sabe aquilo que ecoa na noite? E ela ouviu direitinho o respirar. Ela ouviu direitinho respirar no fundo da casa. A criatura estava ali no fundo da casa. Minha avó se arrepiou toda. A
minha avó começou a ficar com tanto medo, que nessas alturas os filhos acordados começaram a chorar de pavor e de medo também. E ela não sabia o que fazer, sair de casa nem pensar. E aquela coisa estava ali. E de repente começou a dar volta em torno da casa. Agora ela não tinha mais dúvida. Nessa de dar volta em torno da casa, a criatura passou bem perto dela. Era um enorme cachorro realmente andando com as patas traseiras. As patas da frente ficavam assim meio oriçadas, sabe? E aquele canto, aquela boca, ele passou bem rente assim, aquela fresta que dava. E foi em um dado momento que ele olhou pra lua novamente. Olhou pra lua e deu aquele uivo de arrepiar. Se o lobisomem entrar em casa, ele vai matar todo mundo aqui, todo mundo tá matando as galinhas, todo mundo tá enfrentando os cachorros, e os cachorros latiam, sabe, ele dava umas patadas assim que jogava o cachorro longe. Foi então que vovó lembrou tudo aquilo que tinha uma espingarda que vovô guardava debaixo da cama. Ela estava congelada, petrificada, mas agora ela lembrou da espingarda. Ela lembrou da espingarda que vovô guardava debaixo da cama. E caso aquela criatura tentasse entrar, ela ia meter fogo. Ela ia atirar, ia matar aquele bicho. Tivesse ela medo não, mas ela ia fazer isso. Vovó então, eu a minha irmã ali, sabe, até quase sem fôlego, e ela empurrou, que inclusive pegou o rosário também. Começou o rosário, pegou aquela espingarda debaixo da cama e juntou o rosário e começou a rezar, pedindo para a criatura se afastar, que Nossa Senhora mandasse aquela criatura maligna pra longe. Ela ligou a espingarda do lado, o rosário de novo, rezando, se a criatura tentar entrar, vou meter bala, vou meter fogo. Ela nunca tinha atirado com aquela espingarda. Aquela espingarda do meu avô, que ele escolhia debaixo da cama, ela foi lá e pegou e falou, agora não tem jeito, se tentar entrar, eu vou meter bala. De um lado, ela pensava isso, de outro, ela rezava. O rosário ali na mão, ela rezava. Valeu-me Nossa Senhora. E depois de muita oração, a criatura parou de urvar. E ela então ouviu o animal desaparecendo em disparada mata fora. Ela até ouviu os patos. Foi assim meio que... A noite foi longa. Vovó ficou ali abraçada com os filhos. Não teve coragem de ir para fora de casa ver o que tinha acontecido com suas criações. E pedia a Deus por o vô João chegar logo. Mas que ele chegasse logo e que Nossa Senhora protegesse ele pelo caminho que vai, que essa criatura cruza com ele, para que aquela criatura não fizesse nenhum mal para ele. Quando então clareou o dia, meu avô João chegou e se deparou com uma cena horrível em seu quintal. Viu várias galinhas mortas sem cabeça. Os dois cachorros que tentaram impedir essa criatura, né? Os dois cachorros estavam estraçalhados no quintal. Quando entrou dentro de casa, viu que minha avó e os filhos estavam horrorizados. Os dois filhos agarrados em vovó, ela com a espingarda do lado e segurando o rosário de outro. E vovó foi logo dizendo, que tem um lobisomem aqui. Tem um lobisomem. Tudo que aconteceu aí no quintal foi um lobisomem. Vovô foi falando, calma mulher, calma. Que lobisomem o quê? Sabe, só pode ter sido uma onça. Não acredito em lobisomem, não. Que lobisomem o quê? Isso aí é provável que foi uma onça. João, eu tô arrepiado até agora, João. Não é onça coisa nenhuma. Eu vi com os meus próprios olhos, as crianças também viram. Uma criatura preta, grande, muito feia. Olha, meio bicho, meio homem, meio cachorro, meio homem. Dos olhos dessa criatura saía faísca. Dava pra seguir a criatura pela faísca que saía do olho dele.
Eu não tenho por que mentir, João. Olha, eu e as crianças aqui, ó, agarrados. Eu estaria nessa situação se não fosse um bicho, se não fosse uma coisa de outro mundo. Vovô, então, resolveu ir lá fora. Porque se dependesse de vovó, ela não ia sair de casa. Então ele resolveu, então, ir ver de perto o que aconteceu, mesmo ainda duvidando da minha avó. Na verdade, ele achava que era uma onça, só podia ser uma onça que havia rondado por ali. E foi quando, olhando bem de perto, as pegadas deixadas por aquele animal, percebeu que eram pegadas de gente. Peraí, não tem pata coisa nenhuma não, aqui tem é pé. Ó, pé. E apavorado, ele voltou e contou pra minha avó, ô Flaviana. Que negócio é esse? De cachorro grande, você quer? Olha aqui, ó, são pés de gente. Foi aí que vovó ficou mais desesperada ainda. E implorou para que meu avô, para que eles mudassem dali o mais depressa possível, pois ela não queria ficar mais. Ela não queria ficar ali nem mais um dia. E assim foi feito. Vovô se mudou com a família para o centro da cidade. Conseguiu uma casinha bem próxima à padaria onde ele trabalhava. E assim, vovó, toda cheia de medo, amedrontada, deixou aquele lugar. Com o tempo, os filhos foram crescendo, foram estudar e logo já começaram a trabalhar. A vida foi melhorando, mas vovó nunca esqueceu dessa noite. Vovó Flaviana hoje é falecida, mas ela sempre nos contava esse caso. Não duvidem, meus filhos, não duvidem. Lobisomem existe sim. E é uma criatura muito feia. Agora, se é gente, se é metade homem, metade cachorro, eu não sei. Mas ele andava com as duas patas de baixo, com as duas patas traseiras. Teu avô viu que era rastro de gente. Era bicho, mas porém era pé de gente. Então, sem dúvida, meio homem, meio cachorro. Um lobisomem.